Me conta uma coisa. Você sabe usar o gráfico certo nos seus relatórios e dashboards? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, eu sou Maria Bezada, especialista em análise de dados, e por aqui você vai saber tudo o que você precisa para se tornar uma pessoa mais analítica e crescer profissionalmente. O tema da aula de hoje é como escolher o gráfico certo nos seus relatórios e dashboards. Esse é um assunto que vira e mexe, alguém me manda uma mensagem, um e-mail, perguntando como é a melhor forma de se escolher os gráficos. Na verdade, cada tipo de gráfico tem a sua função. Então, resolvi trazer um vídeo aqui no canal para falar sobre isso e não vai ter mais desculpa, hein? Agora você vai saber como usar os seus gráficos. Então vamos lá. Como usar o gráfico certo? Existem dezenas de tipos de gráficos, porque a gente tem formas diferentes de visualizar os gráficos e canais para distribuir os gráficos. Então você pode usar um infográfico, você pode usar um relatório, você pode usar um dashboard. Existem mais de 40 tipos de gráfico. Mas, no final das contas, existem 5 tipos de gráficos que você vai ver o tempo todo por aí. Desde o jornal até os relatórios que você usa no seu trabalho. E é sobre eles que a gente vai falar. O primeiro tipo, eu nem acho que seja um tipo de gráfico, né? É uma forma de se visualizar os dados. Em inglês a gente fala raw data, que seria o dado cru. Mas é a informação. O objetivo dessa forma de visualização de dados é transmitir uma informação única para a sua audiência. É uma informação única e é uma informação muito importante para aquele relatório. É algo que não precisa ser explicado, é algo que a pessoa já sabe, ela bateu o olho e sabe. É uma forma que é rápida, é clara de visualização mas é muito importante que quando você mostre um número, um raw data, uma informação fechada, que você dê contexto a essa informação, em contexto a esse número. Vincular esse número a uma meta é muito importante na hora de você criar o seu relatório, porque às vezes a audiência, quem está olhando o relatório, não tem as referências necessárias para saber se aquele número é bom ou ele é ruim. Então, conecte o seu número, a sua informação importante a uma meta, ou compare esse número a alguma outra informação, ao dado do mês anterior, por exemplo, ou ao dado do ano anterior. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, na verdade, de como você mostra informações relevantes, o raw data. Então, volume, aqui nesse exemplo, a gente tem o volume de vendas versus o target, que seria a meta, né? Então, está falando que foi 9,17 milhões de vendas, só que isso é menos 327 mil em relação ao mesmo período no ano anterior, o year to date. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma setinha para baixo indicando que houve uma queda de 3,43%. Isso é muito claro. Então, ok, 9,17 milhões de vendas. Se você não tem o target, se você não tem o objetivo, você não sabe se 9 milhões é bom. Você pode olhar, nossa, vendeu 9 milhões. Só que no ano anterior, vendeu 300 mil a mais. Então, foi 3% de queda em relação ao ano anterior. Essa comparação poderia ser uma meta mesmo, né? Eu tenho uma meta de venda de 10 milhões no mês, nesse período. E aí você colocaria a diferença em relação ao target, a meta. Aqui o target é o ano anterior, é o mesmo número do ano anterior ou mais. Uma outra forma de mostrar seria aqui, esse seria tipo um gráfico, não é exatamente um gráfico de velocímetro, mas ele está mostrando o quanto se atingiu da meta. Então, eu tenho aqui 10,6 milhões de vendas em whisky, e o target era 12,2. O que foi feito aqui? Está vermelho esse círculo em volta do número. Ops, voltando. Está vermelho esse número em volta, esse círculo em volta do número, mostrando que você não atingiu a meta. Então, novamente, ele está vinculado a um número maior,
tem um contexto, o número não está jogado no relatório, não dá um número, vende 10 milhões em uísque. Ok, 10 milhões de uísque é bom? Não sei. A tua audiência precisa saber se isso é bom ou não. Agora, tá bom, Maria. Existem informações que nem sempre você vai ter um target, né? E tudo bem, mas no geral você tem que procurar se você tem um target ou não para o número que você está exibindo. Então, eu trouxe um exemplo, porque pode ser que você tenha algum número que você não tenha um target para ele, uma meta, né? Então, por exemplo, aqui é um dashboard de RH. E aqui está mostrando a quantidade de funcionários. Isso aqui é uma informação que não necessariamente tem uma meta. A empresa pode ter ou não. Então, se você não tem, tudo bem, você vai mostrar. Hoje a empresa tem 1.122 funcionários. Esse aqui é o valor que se paga de salário. E aqui a quantidade de vagas em aberto. Então, veja, aqui são informações que podem não estar vinculadas a algum outro número e a uma meta. Mas aqui embaixo, no mesmo dashboard, você percebe que tem algumas informações que tem uma cor atrás. Então, ele está falando assim, ó, tempo para preenchimento da vaga, né? Esse é um dashboard de contratação. 48 dias. Então, levou 48 dias para preencher uma vaga. E isso não é bom, porque está vermelho. Eu sei que não é bom porque está vermelho. Então, provavelmente ele tem uma meta, por exemplo, de 30 dias, e como levou 48 dias em média para se preencher a vaga, eles deixaram vermelho. Aqui o custo de contratação, 4.334, está amarelo, ou seja, está acima do que foi combinado. Então, geralmente você coloca uma meta atrás e você coloca faróis para mostrar se aquele número está bom ou não. Uma outra forma de você mostrar são com esses gráficos de quantidade, tipo, fica bem claro, geralmente usados em infográficos. Então, alguma informação de pessoas atingiu 60%. E, novamente, está verde, ou seja, isso é uma coisa boa. Então, quando você coloca a cor verde, você já sabe que isso é bom. Se tivesse vermelho ou laranja, aí poderia ser um alerta ou algo que não estava tão bom. E para finalizar, uma outra forma de você mostrar o raw data, a informação relevante, seria através de tabelas, né? De matrizes ou de tabelas. Aqui eu trouxe uma tabela como exemplo, então é a venda de pimenta, vegetais e frutas no sul. E aqui tem a seta indicando que está bom ou que está ruim, comparando a alguma coisa, ao mesmo período do ano anterior, por exemplo, o valor total, e aqui um gráfico indicando se está atingindo a meta ou não. Então, é uma forma legal também de você mostrar. Geralmente a gente não usa esse tipo de informação em dashboards, mas às vezes num relatório um pouquinho mais detalhado, você pode criar isso, essa visualização, essa forma de visualização no topo do relatório. Então, por exemplo, criando um relatório para a região sul especificamente, está abrindo um pouquinho a informação em pimentas, vegetais e frutas. Óbvio, tudo depende da sua audiência, depende de quem está analisando. Eu sempre fico falando, porque no dashboard precisa ter informação fechada, precisa ser rápido e tal. Verdade, mas não é só de dashboard que vive a empresa, né? Quando um número está vermelho, por exemplo, aqui os 48 dias, talvez eu precise abrir aqui, porque esse número é uma média, 48 dias. Então vamos supor que eu tive 3 contratações. 2 ficaram abaixo de 30 dias, que era a meta, e uma levou 90. Essa uma que levou 90 pode fazer com que a minha média fique vermelha. Mas o que aconteceu especificamente nessa contratação que levou 90 dias? Por exemplo, então isso o gestor, o dono da informação, precisa de um relatório mais detalhado para abrir esse número que não está legal, que está vermelho, e entender. Não, levou 90 dias porque houve um problema de documentação, por exemplo, ou precisava de um visto para a pessoa trabalhar,
O que aconteceu? E aí se explica o motivo desse número estar vermelho. Não é problema o número estar vermelho, desde que você saiba o motivo. E para isso servem os dashboards e relatórios, para ajudar os gestores, os donos do negócio, a entenderem por que as coisas não estão indo conforme ele esperava. Tá bom? Vamos para o próximo tipo de gráfico, então. Gráficos de colunas e barras. Então, geralmente, esse tipo de gráfico, colunas e barras, eles são usados para comparar informações, comparar categorias, né? Mostrar diferenças e semelhanças entre categorias. O gráfico de colunas também pode ser usado para análise de tendências ao longo do tempo. Você pode usar o tempo no eixo X de um gráfico de colunas. O gráfico de barras, em geral, você vai usar para comparar categorias, comparar segmentos dos dados. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um gráfico de barras. Então, ele está mostrando a criação de visualização de dados no marketing. Toda semana, todo mês, a cada poucos meses, 2 vezes por ano. Então, aqui provavelmente houve uma pesquisa e esse é o resultado dessa pesquisa, né? Então, qual é a regularidade que você cria visualização de dados? Então, toda semana, todo mês. E geralmente a gente faz o quê? A gente ordena essas informações pelo número, do maior para o menor. Então, você está mostrando quem é o mais relevante logo na primeira linha. Não vai ordenar por nome, que não faz sentido. Você tem que mostrar qual é a relevância de cada uma das categorias em relação ao todo. Então, eu vejo aqui claramente que toda semana venceu disparado 48% dos dados são das pessoas que responderam toda semana. Então, isso deixa a informação clara. Esse é o tipo de gráfico que tem algumas figuras, ele é colorido, tal, que geralmente vai estar num infográfico. A gente não usa muito esse tipo de configuração do gráfico, de formatação do gráfico, para colocar num dashboard, por exemplo. Mas você pode usar, obviamente, gráficos de barras nos seus dashboards. E aqui eu trouxe gráficos de colunas, mostrando a questão que eu comentei. Então, o gráfico de colunas, esse aqui é um gráfico de colunas empilhado. Então, significa o quê? Que eu estou dividindo as minhas categorias em cada coluna e aqui eu estou mostrando na linha do tempo, né? Então, eu estou mostrando aqui qual é a proporção de cada uma das minhas categorias ao longo do tempo. Então, aqui no eixo Y a gente tem o valor de vendas e aqui no eixo X o período. Então, não tem problema você usar o gráfico de colunas no período. E aí, o que geralmente se faz? Ou você empilha a informação, se você tem mais de 3, geralmente a gente empilha. Se você tem 2, você pode criar 2 colunas, uma do lado da outra, para cada mês. Também não tem problema, fica boa a análise. Cuidado com categorias que tenham diferenças muito grandes, porque às vezes você não consegue enxergar alguma coisa. Obviamente, tem vezes que não tem o que fazer, né? Tem que mostrar o que é a realidade. Mas, cuidado, às vezes a forma que você está mostrando vai depender de como são os seus dados, de como é a sua realidade. Tá bom? E por fim, uma coisa que eu gosto muito de usar nos meus relatórios é usar o gráfico de colunas empilhadas em percentuais. Por quê? Porque, por exemplo, aqui ele está falando de. Tem 3 categorias aqui embaixo. E aqui ele está mostrando 58% dessa categoria é o verde, é o 1. 5% é o 2 e 3% é. Desculpa, 38% é o 3. O que acontece? Vamos supor que ali embaixo eu tenha produtos. Então, eu tenho uma quantidade de produtos, eu vendo 3 produtos. Eu vendo, vou falar de bebidas, por exemplo, que eu já dei o exemplo anterior. Whisky, gin e cerveja. Então, vamos supor que eu venda 10 milhões em cerveja, 5 milhões em whisky e 2 milhões em gin. Se eu coloco o meu gráfico e eu tenho categorias ali embaixo, por exemplo, as categorias. Então, cada um,
cada uma das colunas é um produto e a categoria seja, por exemplo, a época do ano. Então vamos pôr uísque. No inverno, provavelmente eu venda mais uísque e menos cerveja. E no verão eu venda mais cerveja e menos uísque. Então, o que, que vai acontecer? Se eu coloco no meu gráfico valores ou quantidade de produtos vendidos, fica ruim a visualização quando eu quero analisar a época do ano que eu estou vendendo. Por quê? Porque eu não consigo comparar no Brasil a venda de cerveja com a venda de uísque. Eu vendo muito mais cerveja do que uísque. Então, o que, que eu faço? Eu transformo as minhas informações em percentuais e demonstro no meu gráfico percentualmente. Então, o que, que eu estou dizendo? Ok, eu vendo 10 milhões em cerveja e 2 milhões em uísque. Mas a venda da cerveja no verão é 70%. De tudo que eu vendo de cerveja, 70% é no verão. De tudo que eu vendo de uísque, 80% é no inverno, por exemplo. Então, veja, quando eu trago as vendas por percentual, eu facilito a visualização, porque o meu objetivo não é analisar neste gráfico o quanto eu vendi ou o volume de vendas, e sim qual é o percentual de vendas de cada um dos meus produtos na época do ano. E isso é importante porque, vamos supor que eu quero fazer uma campanha de marketing. Eu vou fazer uma campanha de marketing de cerveja no inverno? Não, porque eu vendo muito mais cerveja no verão. Eu vou fazer uma campanha de marketing de uísque no inverno, porque eu quero que o meu uísque seja o mais vendido do mercado, porque as pessoas consomem mais uísque no inverno. Então, como você mostra no gráfico depende de que mensagem você quer passar, né? E também, obviamente, ao contrário também é verdade. Então, vamos supor que eu tenha, de novo, eu tenho aqui as três colunas são produtos diferentes. E eu falei, nossa, 50% dos meus produtos, do meu produto X é vendido no inverno. Só que eu vendo um uísque só. Às vezes, se você está vendo só o percentual disso, você fala, nossa, eu estouro de vender no inverno o uísque. Mas qual é o volume de venda de uísques? Então, geralmente, como que a gente faz? Você mostra volumes ou valores num gráfico, de um lado, e o de percentual do outro lado. Então, você vai mostrar as duas visões. Então, a sua audiência consegue ter as duas visões. Ele sabe que ele vende 2 milhões em uísque, 5 em gin e 10 milhões em cerveja, mas ele também consegue ver percentualmente a abertura dessas vendas por outra categoria, como o exemplo que eu dei por estação do ano, por época do ano. Então, atenção o que você quer mostrar para não gerar problemas na tomada de decisão. Tá bom? Vamos para o próximo. Esse é polêmico. Gráfico de setores. O gráfico de setores, ele é mais conhecido como gráfico de pizza ou gráfico de rosca. Até tem uma história engraçada, porque assim que eu voltei, que eu me mudei para Inglaterra, comecei a trabalhar, e eu falei no meu trabalho, porque eu criei um gráfico de pizza. E o cara que trabalha comigo ficou rindo da minha cara. Pizza? Que gráfico que é esse de pizza? Porque aqui eles não falam pizza, eles falam pie. Então, tipo, torta. Mas tudo bem, só um adendo, só uma vergonha que eu passei aqui na Inglaterra. Voltando, gráfico de pizza ou de setores, que é o nome oficial, né? Ele é meio polêmico. As pessoas falam: morte ao gráfico de pizza, pizza só para comer, não pode usar o gráfico de pizza. Tá bom. Se não pudesse usar o gráfico de pizza ou de setores, ele não existiria mais. Então, assim, Power BI tem, Tableau tem, todos os softwares, todas as ferramentas ainda têm esses gráficos e as pessoas gostam dele.
Por quê? Porque ele é muito fácil de você entender as partes de um todo. Então, você sabe o quanto cada categoria representa em relação ao todo. O nosso cérebro consegue fazer essa leitura muito facilmente. Ele tem problemas? Tem. Você não pode colocar 20 categorias num gráfico de pizza, porque aí você não consegue identificar as diferenças entre as categorias. Você não consegue processar essa informação de uma forma que seja efetiva. Mas eu até 5 categorias eu acho que é ok para você usar, desde que elas tenham proporções de uma forma que você consiga visualizar todas elas. Porque às vezes você tem lá 0,1% de uma determinada categoria, a cor nem aparece no seu gráfico. Se for essa situação, talvez você tenha que rever como você está mostrando o seu gráfico, os seus dados. Né? Então, às vezes você tem, por exemplo, 5 produtos ou 7 produtos. 3 produtos têm números relevantes e os outros 4 não. Então, não mostra os 4 abertos. Você mostra os 4 como outros, por exemplo. Você mostra o produto A, o B, o C e outros. Se você não tem um volume que seja significativo para você incluir no seu gráfico. Óbvio, né? Se você está construindo o relatório para uma outra pessoa, isso tem que ser acordado. Mas eu não tenho dúvida de que a pessoa vai concordar, porque aquilo não é relevante em relação ao todo. Então, a relevância do número é muito importante na hora de você montar o seu gráfico e escolher o tipo de gráfico que você está usando. Então, o gráfico de pizza ou de rosca, as regras, né, de cuidados que você precisa ter. Limite o gráfico. Eu falo até 5, algumas pessoas falam entre 3 e 5, algumas falam entre 4 e 7. Acho que não tem uma regra clara, mas o que for agradável aos seus olhos e o que você conseguir distinguir. Se você não consegue distinguir uma das categorias, não use, tá errado. Ou agrupa ou muda de gráfico, tá bom? Então, o que eu falei, ordene do maior para o menor e inicie a informação a partir do meio-dia, do meio do gráfico, porque aí você consegue visualizar as informações do maior para o menor. A mesma regra que eu falei lá no gráfico de barras. Então, você vai mostrar o maior primeiro e vai diminuindo. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, o maior seria vegetais. É uma dieta saudável aqui. Vegetais, proteínas, frutas, nuts. Bom, enfim. Aqui tem qual percentual de alimento diário que você tem que ter para ter uma dieta saudável. Então, você está mostrando isso, é claro, porque você enxerga todas as categorias, você tem os percentuais de todas as categorias. Então, ok, para esse tipo de informação, use um gráfico de setores. Todo mundo entende, não tem dúvidas. Tá bom? Próximo, gráfico de linhas. O gráfico de linhas é o tipo de gráfico mais importante quando você quer analisar tendências e as mudanças de um determinado número ao longo do tempo. Esse é o principal objetivo de um gráfico de linhas: analisar uma tendência, mudança nos números ao longo do tempo. Ah, Maria, mas você falou que pode usar o de colunas para analisar ao longo do tempo. Pode. Mas geralmente, quando você usa o de colunas ao longo do tempo, você está comparando mais de uma categoria. Empilhado, por exemplo. Aqui também você vai comparar mais de uma categoria, porque eu estou trazendo aqui 4 linhas. Mas o que é legal no gráfico de linhas é que a comparação entre as categorias ela é muito clara, ela é muito nítida. Você consegue enxergar realmente qual é a tendência daquela informação, o que aconteceu com ela ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Você consegue enxergar sazonalidades de uma forma muito rápida e muito clara. Então,
Todos os dashboards, bons dashboards, você vai enxergar, você vai ver algum gráfico de linhas por lá. Então, ele pode ter uma grande quantidade de categorias, quantidade de linhas e uma grande quantidade de pontos no seu eixo X, que são os meses, os dias. Às vezes você precisa de um gráfico que mostre o que acontece diariamente. E assim você vai enxergar, por exemplo, no final de semana as vendas do produto tal aumentam. Ou entre o dia 20 e o dia 3, as vendas caem, porque, sei lá, as pessoas ainda não receberam, por exemplo. Eu estou analisando as vendas de brinquedos ao longo dos anos. Em outubro e em dezembro eu tenho picos de vendas. Por quê? Porque é Dia das Crianças e porque é Natal. Então, o gráfico de linhas ele vai mostrar para você qual é a tendência dos seus números, dos seus dados ao longo do tempo. E por que isso é importante? Porque você consegue ter uma visão do que pode acontecer, se preparar para o futuro e criar as suas metas. Outra coisa, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir comparar o seu número atual com o mesmo número do ano anterior, o year to date, que é bem comum quando você está mostrando dados. Você vai comparar a informação com o ano anterior ou o mês anterior. Depende do seu negócio, depende do, do que você quer mostrar, tá bom? E por fim, para finalizar, o gráfico de combinação. O gráfico de combinação ele tem um eixo duplo, um eixo Y duplo. Então, eu tenho um eixo X compartilhado, que geralmente é a linha do tempo, mas não necessariamente, mas geralmente a gente usa o tempo aqui embaixo. E em cada um dos eixos Y, lado esquerdo e lado direito, você tem uma informação diferente. Então, é usado para comparar dois conjuntos de dados diferentes, obviamente que se relacionam, né, que conversam, e ele permite uma análise rápida entre essas duas informações. E aí você consegue fazer o quê? Olha, aconteceu alguma coisa com esse eixo que mexeu nesse. Então você consegue enxergar o motivo de algum comportamento quando você conecta dois conjuntos de dados diferentes, você consegue correlacionar o que aconteceu quando você está fazendo uma análise diagnóstica, por exemplo. Então, ele permite, já falei isso, permite que o leitor visualize qualquer correlação entre os dados apresentados. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Aqui é um gráfico que mostra o número de casas à venda versus o valor dos imóveis ao longo do tempo. Então, aqui está dividido em trimestres, né? A data aqui trimestralmente. Aqui tem, na linha, a gente tem a média do custo, do valor das casas. E aqui é a quantidade de imóveis disponíveis no mercado. Então, o que mostra esse gráfico? Ele está falando assim: olha, quando eu tinha 478 mil imóveis disponíveis, a média de preço era em torno de entre 300 e 320 mil a casa. No momento, eu tenho 222 mil casas, ou seja, eu tive uma queda mais de 50% na quantidade de imóveis disponíveis. O preço, a média de preço aumentou para 360 mil. O que isso significa? Oferta e procura. Quanto menos oferta, mais a procura, as pessoas querem comprar, o preço aumenta. Tem menos casas, o dono da casa vai pedir o quanto ele quer. Então, aqui é um exemplo muito, muito usado, né? Você consegue realmente enxergar o que aconteceu. Por que o preço da casa aumentou? Porque a quantidade de casas no mercado à venda diminuiu. Então, você explica o que aconteceu, né? Nesse outro exemplo, já não tem uma explicação. Aqui ele está mostrando o quê? Os números abertos em categorias
que seria por região, né? Offline, online é a venda, o gráfico de vendas. Então, ele está mostrando as vendas offline, que seria na loja, e as vendas online, no site, por região. Então, na Ásia, vende-se mais por offline do que online. Na Austrália, vende mais online do que offline. E na linha verde mostra o total de vendas. Então, assim, uma, não é uma comparação que nem o gráfico anterior. Eu tenho a linha me mostrando qual é o valor de venda total por região de vendas, por canal de vendas, e em cada uma dessas categorias do eixo X eu estou abrindo por online e offline. É uma outra forma de se visualizar. A pessoa que está vendo o relatório, que está analisando o relatório, ela tem duas informações juntas. Aquele número no eixo Y da direita, que é a linha, ele está mostrando o total de vendas naquela região. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Existem muito mais tipos de gráficos. Eu tenho um curso sobre análise de dados e lá eu falo pelo menos de 15 tipos de gráficos diferentes. Então tem muita coisa para se estudar, mas eu garanto que se você usar essas regras que eu expliquei aqui, os seus gráficos e a forma que você vai mostrar os seus dados vai ficar muito mais clara e muito mais fácil de se analisar. O seu cliente, ou se você é o seu próprio cliente, vai conseguir analisar os dados com muito mais segurança e tomar decisões de forma muito mais assertiva. Tá bom? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, assim o YouTube pode mandar esse vídeo para mais pessoas. Não é inscrito ainda? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Me segue também lá no Instagram, a gente tem conteúdos diários sobre análise de dados, sobre gestão. Vou ficar muito feliz de te ver por lá também. E por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!